Olá, irmãos, saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Espero que todos estejam bem em suas casas, com as suas famílias. E eu venho aqui em nome do Conselho da Igreja registrar 2 agradecimentos. Primeiro, eu quero louvar a Deus pela realização da Escola Bíblica de Férias que aconteceu nessa semana. Mesmo que de maneira diferente, de maneira virtual, reunimos as nossas crianças e elas puderam aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida de cada uma delas e louvamos a Deus também pela vida de todos que trabalharam para a realização da EBF 2020. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Segundo, eu quero louvar a Deus também pela fidelidade dos irmãos, que mantêm o compromisso de sustentar a nossa igreja de maneira moral e financeiramente. Estivemos reunidos em conselho no último domingo e analisando as contas do primeiro semestre de 2020 e pela graça de Deus temos mantido a nossa média de arrecadação e assim saldar todos os nossos compromissos. Antes da pandemia nós já tínhamos assumido algumas despesas, como por exemplo a melhoria do nosso som, e pela graça de Deus temos conseguido saldar todas as nossas despesas. Louvado seja Deus pela fidelidade dos irmãos. Por essas e tantas outras bênçãos que o Senhor tem nos dado, gostaria de deixar para os irmãos um versículo da palavra do Senhor que se encontra lá em Salmos 115, versículo 1, que diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Louvamos a Deus pela sua misericórdia e pela sua fidelidade para com a nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de todos e que em breve possamos estar aqui juntos novamente, louvando e adorando ao nome do nosso Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Um grande abraço. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e paz do Senhor esteja com todos vocês. Peço que abram suas Bíblias hoje no Salmo de 104. Louvor ao Deus Criador. E a palavra de Deus nos diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso,
e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas os refúgios dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por eles transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a fez tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendizem a minha alma ao Senhor. Aleluia. Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, por mais esse culto abençoado que o Senhor nos proporciona. Agradecemos o Senhor pela leitura do Salmo, Senhor. Agradecemos pelos louvores que serão ministrados, pela palavra do Senhor que será ministrada. E oramos, Pai, para que em breve a sua igreja esteja reunida fisicamente novamente. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos por mais esse culto. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Convido você aí na sua casa a estar junto conosco, louvando a Deus, adorando o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, deixa brilhar com vívido esplendor
Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Poderoso é o teu nome, teu é o reino, tu é a glória e teu é o poder, Senhor Jesus. Nós queremos te render toda a honra e toda a glória, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas. Ministra aos nossos corações através da palavra do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Graça e paz da parte de Deus sobre a sua vida. Nós vamos para mais um momento de reflexão na Escritura, na Santa Palavra de Deus. E a minha oração e o meu desejo é para que Deus fale com você através do poder do Espírito dele, que habita no seu coração, para que a palavra de hoje seja útil a você no seu dia a dia e para que você também seja motivado pelo próprio Espírito Santo a compartilhar isso com aqueles que estão à sua volta nesses dias. É um tema que já faz algum tempo aí que eu tenho o desejo de tratar com os irmãos. Era previsto que por causa da pandemia esse mal se agravaria na nossa sociedade e é um tema muito relevante para os nossos dias porque tem sido tratado aí até mesmo como o mal do século. É o tema da ansiedade. Só que nós vamos vê-lo, né, à luz da Escritura e como Deus o trata na Escritura como pecado. Estresse não é uma palavra bíblica, né? Ansiedade e preocupação, sim, são palavras bíblicas, mas são tratadas por Deus como pecado. Então, no estudo de hoje eu não pretendo entrar na parte médica, que não é a minha área, eu não tenho competência para isso. Se você tem problemas com ansiedade, né, precisa tomar alguma medicação, tratar isso com um psicólogo, procure esse devido tratamento. Mas nós vamos ver à luz da Escritura como a ansiedade e a preocupação é condenada por Deus como pecado e como ela pode ser prejudicial a nós, filhos de Deus, ao tentarmos viver por outros preceitos e outros modos que não são aqueles que a Escritura nos ensina. Sobre isso que nós vamos tratar hoje. Eu falo com propriedade de causa, irmãos. Né? No terceiro ano do seminário, em 2009, eu fui acometido, vamos dizer assim, com crises de ansiedade. Mas, sendo bem sincero hoje, já aí passados 11 anos disso que aconteceu, eu percebo que a raiz de todo o mal que eu enfrentei, embora tenha sido até mesmo físico, se manifestado fisicamente em mim, com sintomas, né, clínicos, aí vamos dizer,
Hoje eu compreendo que a raiz de tudo era o meu pecado tentando fazer coisas que eu não deveria ter me atrevido a tentar fazer. Então, quando a Bíblia fala sobre a ansiedade de maneira pecaminosa, e é o que nós vamos tratar hoje, nós precisamos compreender que até mesmo muitas vezes aquilo que a ciência e a medicina vai chamar de síndrome, no fundo, tem raiz de problema e de causa no nosso coração e da maneira como nós enxergamos a vida, as circunstâncias e o futuro. É isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, nós vamos utilizar o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, para a nossa meditação. Eu quero começar então, depois de ter cumprimentado você, lendo o texto bíblico. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o 34. Esse texto ele se repete aí lá em Lucas capítulo 12, do versículo 22 a 31. Depois, se você quiser ler também para efeito aí de comparação, faça isso. É sempre proveitoso nós olharmos os ângulos diferentes, né, que cada evangelista aí utilizou para ensinar as verdades bíblicas. O texto bíblico então vai dizer para todos nós o seguinte a respeito desse tema. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar para que Deus nos ilumine no estudo da Escritura e para que nós possamos nos apropriar dela como palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso benefício, para a nossa salvação, para a transformação do nosso coração, dos nossos caminhos e para que nós possamos ser mais alegres na nossa jornada e mais abençoados por Deus ao ouvir a sua voz nos dias difíceis e conturbados que nós vivemos. Oremos pela iluminação de Deus sobre o nosso estudo. Pai querido, nós agradecemos por seu cuidado, ó Deus, sobre a nossa vida. Agradecemos porque tua palavra nos diz que, tendo sido chamados para pertencermos ao Senhor, há para nós agora, Deus, a garantia de sustento, do suprir das nossas necessidades, do direcionar dos nossos passos e o nosso futuro, Senhor, que nós não conhecemos e não controlamos, mas que a tua palavra garante que está nas tuas mãos e o Senhor cuida, ó Deus, de maneira proveitosa, de maneira carinhosa, para o nosso benefício, ó Deus, para a salvação eterna de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essas dádivas do seu amor, ó Deus, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo que nós somos e temos, sobre as pessoas que nós amamos, porque o Senhor realmente tem cuidado de nós. Obrigado porque nós podemos orar, Senhor, e quando as coisas nos afligem, quando as coisas nos preocupam, como diz a tua santa palavra, Pai, nós devemos lançar diante do Senhor as nossas ansiedades e preocupações e esperar, Senhor, o seu agir e o seu cuidado. Perdoa-nos também, Senhor, porque mesmo tendo a oportunidade de orar e de conversar com o Senhor sobre aquilo que nos aflige, ó Deus, e nos atormenta, muitas vezes, Pai, já tendo experiências, ó Deus, e já tendo certeza do seu cuidado para conosco, nós pecamos, ó Deus, e murmuramos e entristecemos o teu Espírito,
por desconfiarmos do Senhor, por desconfiarmos do seu amor, por desconfiarmos do seu cuidado sobre nós, sobre o nosso caminho, sobre a nossa vida. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e fale conosco através desse texto, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, entender esse texto como palavra tua para nós e possamos, Senhor, abraçar essa palavra para que ela traga para nós, ó Deus, a tua vontade em todo o nosso ser e em todo o nosso dia a dia. Fique conosco, abençoe esses meus irmãos e irmãs que estão ouvindo. Use, ó Deus, a minha vida, ó Deus, dentro da minha limitação, da minha pouca capacidade. Mas fala, Senhor, através do teu Espírito, ó Deus, naquilo que eu explanar desse texto, daquilo que o Senhor colocou, ó Deus, no meu coração, na minha mente, através do estudo, do preparo desse sermão, para que esses meus irmãos e irmãs, ó Deus, possam ser agraciados e abençoados. É a minha oração, é o meu pedido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então o contexto aqui do nosso texto é o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, o sermão mais famoso já pregado. Ele aparece logo aí no início do Evangelho de Mateus e em seguida da tentação de Jesus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, nós vemos ali Jesus, né, nos representando. Eu já disse isso em outro sermão. Adão falhou no paraíso, num jardim cheio de delícias, e Jesus não falhou, né, foi obediente no deserto, venceu a tentação. Ele é o modelo do novo homem que um dia todos nós seremos nele, porque ele conquistou o favor de Deus para nós. Mas então, em seguida dessa tentação de Mateus 4, vem o sermão, onde Jesus vai apresentar para aqueles que estão ouvindo, aquela grande multidão ali que está ouvindo, como é que a vida cristã, a vida daqueles que estão em Cristo agora, o novo homem, né, o novo Adão, que venceu a tentação e trouxe vida e vai trazer a ressurreição quando se entregar na cruz, mais lá no final do Evangelho, como é que esses discípulos, agora chamados, né, discípulos, aqueles seguidores de Jesus, devem viver a sua vida diante do mundo, diante da sociedade, diante das coisas que se apresentarem a nós. Essa é a temática do Sermão do Monte, é a apresentação de Jesus de um novo estilo de vida. E não é por acaso que esse sermão tem logo no seu início as bem-aventuranças, que vem de uma expressão grega aí, makarioi, né, que vai significar muito mais que feliz será aquele meu discípulo, aquela pessoa que decidir me seguir, que viver não a partir dos ditames ou das leis e ordens da cultura, né, ou da ciência humana, mas viver a partir da minha voz. É como se Jesus estivesse apresentando isso aí, então, para implantação, né, ou início do reino de Deus que era chegado sobre aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o Sermão do Monte. Esse texto do Sermão do Monte, ele é dividido aí por muitos estudiosos, né? Inclusive o William Hendricks, que é um dos que eu gosto muito e utilizo bastante também, esse comentarista, ele vai dividir esse texto aí em blocos para ficar mais fácil a nossa compreensão. E esse sermão iria, então, até na sua aplicação prática ou do dia a dia, lá no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 12. E se nós olharmos esse tipo de divisão, nós vamos achar uma coisa muito interessante. Os 10 mandamentos, eles foram dados em 2 tábuas. Uma tem a ver com Deus e outra tem a ver com o próximo. A oração que Jesus ensina aqui dentro desse Sermão do Monte também pode ser dividida em 2 partes, né? Uma com petições a respeito de Deus e outra com petições a respeito da nossa vida. Da mesma maneira, se nós olharmos para o Sermão do Monte seguindo esse entendimento, nós vamos ver que o início do sermão trata a respeito de coisas de Deus, da nossa vida para com Deus e diante de Deus, e no capítulo 7, do verso 1 ao 12, da nossa vida para com os outros. Então é uma divisão muito interessante que fica fácil e ajuda bastante no nosso entendimento. Por quê? Porque o texto que nós lemos, do capítulo 6, versículo 25 a 34, vai ficar localizado exatamente significando a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma diante de Deus. Antes do nosso texto, nós diante de Deus e a maneira como nós obedecemos e agimos, né? Jesus vai falar de como orar, como jejuar, como dar ofertas, é o nosso ser diante de Deus. Mas aqui é o nosso ser desnudado diante de Deus, como nós vivemos a vida diante de Deus. É o nosso raio-x, né? É o nosso exemplar, vamos dizer assim, diante de Deus, sem disfarce. Essa
temática, a ansiedade vai revelar é isso. O que está no nosso coração, o que conduz a nossa vida, como nós somos como discípulos diante de Deus. Estar ansioso é pecado, segundo a Escritura, porque tem a ver não com sustento, não com necessidade. Nós vamos ver isso diante do sermão, diante do texto. Tem a ver com confiança, tem a ver com o nosso Deus, tem a ver com aquilo a quem nós devotamos o nosso coração, o nosso esforço, a nossa inteligência, tem a ver com aquilo que nós buscamos realmente e claramente e verdadeiramente diante do único Deus. Então, quando nós dividimos o sermão dessa maneira proposta, esse texto vai então trazer esse entendimento para nós. Jesus ele estava falando ali para um povo dominado. Os romanos dominaram toda aquela região. Era inimaginável, impensável se libertar dos romanos. Eles tinham um grande poderio militar, eles tinham dominado todos os segmentos sociais, eles tinham espiões em todas as classes. Você não conseguia se livrar. Não havia expectativa para esses pobres que estão ouvindo a Jesus. Eles tinham que se preocupar, vamos dizer assim, diariamente com o mínimo do sustento. E é por isso que o tema do sermão, ele vai falar a respeito de comida, bebida e roupa, que são necessidades essenciais do ser humano. Não vai falar a respeito de outras coisas, porque eles não poderiam se preocupar com essas outras coisas. Já era muito, né? Um povo oprimido por impostos, por leis abusivas, por forças maiores do que eles que impediam a sua libertação. Sem chance de lutar por dias melhores. Se você nascia sendo escravo, dificilmente você conseguiria se libertar e ser alguma coisa que não fosse escravo até o fim dos seus dias. Tudo isso trazia desesperança, trazia desconfiança diante da vida, e não era por acaso que aquele povo estava então, segundo outros textos da Escritura, como ovelhas que não têm pastor. Eles estavam abandonados, sem fé, sem esperança, sem perspectiva, sem confiar em algo ou alguém que pudesse cuidar deles. Mas é aí que o nosso problema se complica e começa a surgir de maneira mais forte. Por quê? Porque eles estavam ouvindo um sermão a respeito de comida, bebida e vestes. Coisas essenciais para a vida. Mas nós, do século XXI, o século que é conhecido aí como o século da ansiedade, né? A ansiedade é considerada o mal do mundo, o maior problema dessa geração, segundo alguns psicólogos. Nós não lidamos mais só com aqueles problemas que esse povo lidava. Nós lidamos com todos os problemas que eles lidavam, mas nós temos agravantes sobre a nossa vida. E é por isso que nós temos muito mais incidência de ansiedade, até de maneira como enfermidade, vamos dizer, do que naqueles dias. Porque hoje nós temos os shoppings como verdadeiros templos de adoração. Nós vamos para o shopping para passear, mas nós já começamos a ficar ansiosos e angustiados por tantas coisas que nós vamos ver ali que nós não temos. Não só as necessidades, mas coisas que o nosso coração vai ser levado a desejar e nós vamos querer e às vezes nós não vamos poder, né? Também, nós temos celulares e computadores que quando nós clicamos e abrimos, diferente daqueles que estavam ouvindo esse sermão do monte, né, onde Jesus tem que ilustrar com coisas ao redor, coisas da natureza, nós temos as nossas mídias sociais que todos os momentos que nós clicamos e acessamos, há ofertas específicas para o nosso perfil. Há grupos poderosos nos espionando os nossos gostos para oferecer exatamente aquilo que nós estamos procurando. Então nós temos que lidar com a vaidade dos nossos dias, com a vaidade da mídia, nós temos que lidar com ofertas online pipocando nas nossas telas, dos nossos smartphones e notebooks e computadores. Nós temos que lidar com o consumismo do nosso mundo, com o consumismo da nossa sociedade, onde é muito mais importante ter as coisas do que ser alguém diante dos outros e diante de Deus. E nós temos que lidar ainda com a última moda, né, recente aí, principalmente entre os jovens e adolescentes, que é a ostentação. Eu não sei se você sabe disso, às vezes você que está me ouvindo ainda não teve o desprazer ou a tristeza de assistir a isso. Mas há canais no Instagram, no Facebook e no YouTube de pessoas competindo o look, né, como eles dizem. Eles se vestem e começa a aparecer ali em cima blazer, né, tanto, camisa, tanto, relógio, tanto. E eles somam o valor daquilo ali como uma forma de se exibirem. É a famosa ostentação. E há como que uma competição entre os jovens e adolescentes
como se isso fosse o valor da vida e essas coisas sendo incentivadas para que os nossos filhos, os nossos jovens, né, cristãos, vendo isso, imaginem que esse é o verdadeiro objetivo da vida de cada um de nós. Então nós estamos cercados por coisas tentadoras e pecaminosas que instigam a nossa insatisfação, a nossa falta de gratidão para com Deus, no sustento básico que Ele prometeu a nós, e vai nos incentivar aí, então, a nos tornarmos cada vez mais vaidosos, cada vez mais gananciosos, cada vez mais desconfiados e ingratos diante de Deus. Por isso que eu disse no começo que ansiedade é pecado, segundo a Escritura, porque tem a ver com a nossa confiança e as coisas que nós buscamos. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, olha para os nossos dias e diz que 50% das pessoas que passam pelos hospitais têm relação com problema de ansiedade. E de cada 3 adultos até o ano de 2050, 2 de nós, dos adultos, lidaremos com algum tipo de transtorno ou algum mal advindo aí da ansiedade e da depressão. É um problema sério que a Escritura lança luz e que nós precisamos aprender. Todos os termos, tanto o termo grego que Jesus utiliza aqui dentro do texto, quanto o termo do latim, né, as traduções mais recentes, vamos dizer, trazem essa ideia de ansiedade como um estrangular, né, da alma, do coração, da emoção. A pessoa se sente sufocada, se sente estrangulada, se sente sem ação, sem saber o que fazer. É utilizado pelos psiquiatras, né, para tentar explicar esse misto de medo de coisas que vão acontecer ou de coisas que talvez nem vão acontecer, a tentativa de controlar as coisas, a tentativa de fazer com que as coisas estejam debaixo do nosso comando, né, gerando assim em nós a ansiedade, porque nós não conseguimos controlar coisa alguma, né? O texto vai dizer isso para nós de maneira muito clara. Mas existe a expressão, então, utilizada pelos psiquiatras do medo do medo. A ansiedade, então, é o medo de um medo, ou medo de sentir medo por alguma coisa que nós queremos que aconteça, alguma coisa que nós estamos esperando, né? Seja o resultado de um exame, seja um casamento, uma noiva, um noivo, seja um trocar de carro, seja alguma prova que nós vamos fazer e nós queremos que aconteça. Isso gera essa ansiedade, esse desejo de controle, né, de dominar a situação. Ou coisas que nós não queremos que aconteçam de maneira alguma. Seja a perda de um filho, um acidente quando alguém que nós conhecemos sai para viajar, seja o medo de pegar o tal de Covid-19. Coisas que nós não controlamos, mas que nós não queremos que aconteça. Tudo isso, quando nós não confiamos em Deus e não aprendemos a deixar Deus como nosso Pai cuidar de nós, gerará ansiedade pecaminosa no nosso coração. Nós que somos cristãos, precisamos tratar primeiro dessa camada na nossa vida. Não estou dizendo aqui, como já falei no início, que se nós precisarmos usar as medicações que Deus deixou, os médicos especialistas que Deus deixou, nós o faremos se assim for necessário. Mas o cristão sempre olha primeiro para a vontade de Deus. E na vontade de Deus, Jesus diz, né, claramente, que como nós não conseguimos cuidar nem do básico, nem do necessário, nós vamos ver isso no texto, nós não deveríamos nos preocupar angustiadamente ou de maneira angustiosa com nada nessa vida. Mas deveríamos lançar todas essas coisas para deixarmos e abandonarmos esse pecado diante de Deus, para que Ele então possa continuar cuidando de nós como tem feito. O medo, ele é uma sensação paralisante. E no caso da ansiedade, o que o medo vai paralisar de maneira principal, infelizmente, é a nossa fé, a nossa gratidão e a nossa confiança no nosso Deus. A depressão, dizem alguns, é o excesso de passado no nosso presente. Dizem outros, a ansiedade é o excesso de futuro no nosso presente. Por isso que Jesus vai terminar o texto que nós vamos estudar dizendo: basta ao dia o seu próprio mal. Nem muito passado no nosso presente, nem muito futuro no nosso presente. Isso vai gerar depressão, se nós tivermos apego demasiado ao passado e coisas que nós não resolvemos, traumas e outras tantas coisas, e vai gerar ansiedade por causa do futuro que nós não conseguimos comandar e que também vai estar trazendo para o nosso presente coisas que talvez nem acontecerão, porque o Senhor do tempo e da nossa vida é Deus, e é Ele que sabe de todas as coisas. Compete ouvir a Deus, ao invés de ficarmos tentando controlar tudo e todos e as coisas à nossa volta. Jesus vai repetir dentro do nosso texto, por 4 vezes,
comandos a respeito de não estarmos ansiosos, não estarmos inquietos. E ele vai dar esses comandos como mandamentos, com verbos ali, né, imperativos presentes, que tem muito significado e muita importância para nós, da maneira como nós vamos viver. Por que Jesus está falando a respeito de ansiedade nesse sermão, no início da sua carreira, vamos dizer assim, como profeta, como servo e salvador, lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus? É porque, apesar da nossa sociedade dizer que a ansiedade é o mal do século, é o mal dos nossos dias, ela é muito antiga. Ela não é de hoje, né? Ela vem desde o Jardim do Éden, quando o homem peca e cai diante de Deus e abandona e deixa de ouvir a voz de Deus e de crer nesse cuidado de Deus, tentando viver de forma autônoma, tentando dominar os seus caminhos e dirigir os próprios passos. A consequência imediata é, sim, a ansiedade e a desconfiança a respeito da vida, de tudo e de todos que vão passar por nós e pela nossa jornada. Eu tenho certeza que você, como eu, né, já se sentiu ansioso em algum momento da sua vida. Nós somos pecadores, nós somos sujeitos ao pecado. Mas até o fim do sermão eu pretendo mostrar para você que a maneira como Jesus coloca dentro do texto vem dizer para nós que se nós continuarmos tentando viver assim, nós seremos os únicos prejudicados. Que se nós já passamos por período de ansiedade, devemos aprender a lidar com isso, barrar esse pecado na nossa vida e abandonar esse estilo de vida. Todos os verbos no grego que Jesus vai utilizar ali, né, na pena ou na caneta de Mateus, têm esse significado. Não é que nós não caímos nesse erro e nesse pecado, mas nós devemos prestar atenção, observar, buscar, localizar isso em áreas da nossa vida e banir esse tipo de coisa de diante de nós e de diante de Deus. Coisas que talvez aconteçam, coisas que talvez não aconteçam, coisas que nós queremos que aconteçam, coisas que nós não queremos que aconteçam. O medo de que algo aconteça ou não aconteça, se está demorando ou não está demorando, né? A vinda de um amor de verdade, de um emprego, de uma chance na vida, de mudar de carro, de fazer tantas outras coisas. São tantas coisas que podem gerar ansiedade no meu e no seu coração. Vamos então olhar para a Escritura e aprender com Jesus nesse texto como o discípulo deve viver. É para isso que o sermão de Jesus foi pregado. É um alerta para nós, no momento em que nós vivemos, da mesma maneira que era para eles lá, para que nós não deixemos a ansiedade gerar um medo paralisante em nós. E para que nós aprendamos que a Bíblia nos diz e nos ensina que há um lugar certo para nós colocarmos a nossa confiança. E o que está em jogo, onde nós colocamos a nossa confiança, tem a ver com a nossa luta também contra a ansiedade. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. Eu espero que seja proveitoso para você. Nós vamos então meditar no texto agora especificamente e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para que quando eu for fazendo citações você possa ir também confirmando aquilo que eu estou dizendo e ensinando para você. Queridos, dizem que um pregador, um pastor, certa vez, querendo ensinar a sua congregação, que estava passando por muitos tempos e muitos momentos de ansiedade, problemas de ansiedade, chamou um voluntário do público, né, da plateia ali, pegou uma taça que ele tinha ganhado, uma taça de cristal que ele tinha ganhado de presente de casamento, encheu essa taça d'água e falou para os seus ouvintes naquela noite: hoje eu quero ensinar uma lição a respeito de ansiedade para vocês. E aí alguém gritou lá do fundo, né? É para ver se o copo está meio cheio ou meio vazio, né? E como aquele pastor era de linha reformada, disse: não, isso é teologia do coaching, né? Nós não vamos usar isso aqui hoje, esse tipo de pensamento. Mas ele pediu para que esse voluntário segurasse a taça com as mãos erguidas enquanto ele pregava, enquanto ele falava. E ele começou perguntando às pessoas assim: quanto pesa, né, essa taça cheia de água? Alguns sugeriram que uns 300 gramas, outros 200 gramas e tal. E ele disse: vamos continuando a nossa meditação e vamos pensando sobre isso. E ele continuou falando, e à medida que ele ia falando, quando passou ali 10, 15 minutos, né, da sua explanação, aquele jovem, aquela pessoa que estava segurando a taça, deu sinal para ele, ele olhou e aquela pessoa perguntou se podia se sentar. Aí ele disse: não, você consegue suportar mais um pouco? E aquele jovem que estava segurando então a taça disse: sim, eu consigo. Ele falou: então continue. E passou mais um tempo e aquele jovem deu novamente sinal para ele e disse: pastor, meu braço está dolorido, está doendo. Eu posso colocar a taça aí e me assentar? Ele disse: mas você não consegue segurar mais um pouco, né?
E aquele jovem disse, não, eu consigo, né? E o pastor disse, não, por favor, continue. E lá para metade do sermão, né? Aquele jovem desistiu, colocou a taça no púlpito e disse, eu não consigo mais, meu braço está doendo, eu preciso me sentar. Então o pastor aplicou a lição. Não importa o peso daquilo que nós carregamos, importa mais o tempo em que nós ficamos tentando carregar esse peso. A ansiedade é isso, queridos. Não são tanto assim as coisas que acontecem conosco estão a acontecer ou não acontecer. Tanto é que isso não importa, né? O ansioso, ele não se preocupa se aquilo aconteceu, é se vai acontecer ou se não vai acontecer. E esse peso que ele fica, o ansioso, tentando carregar adiante de Deus, ao invés de entregar para Deus carregar, é que é o pecado, segundo a Escritura, e é o que nos gera problema. Coisas que nós não vamos conseguir suportar por muito tempo e que nós ficamos como aquele jovem tentando suportar aquele peso da taça cheia d'água, né? Tentando carregar e lidar com coisas que Deus diz, deixe que eu lido com isso, porque você não tem esse poder e essa capacidade de lidar. Você e eu, nós podemos ficar pecaminosamente ansiosos por pequeniníssimas coisas no nosso dia a dia e na nossa vida. Nós podemos nos preocupar desde coisas essenciais como alimento, bebida e veste, comida, bebida e veste, ou nós podemos nos preocupar com, quem sabe, ter uma doença, quem sabe não conseguir casar, quem sabe não conseguir um emprego. Coisas que nós não temos a menor chance, irmãos, de controlar ou de conduzir na nossa vida. É por isso que eu conheço crentes que têm problema com ansiedades, da mesma maneira como eu conheço descrentes que não têm problema com ansiedade. Porque o foco não está nos problemas, nas circunstâncias e situações. O foco está em colocarmos a nossa confiança em algo ou alguém que vai cuidar de nós. O cristão, o discípulo, segundo o Sermão do Monte, vai aprender a colocar essa confiança no Pai Celeste. E o incrédulo, em si mesmo. E a sua não ansiedade vai durar somente enquanto as coisas estiverem dando certas para ele. Esse é o problema com a humanidade. É sobre isso que trata, então, o texto. O texto tem a ver com a maneira como nós vivemos, a confiança sobre o sustento e o futuro, como nos guiam os nossos olhos e qual é o verdadeiro Deus que nós servimos. Se você e eu viermos a esse texto sobre ansiedade, simplesmente para no fim entendermos assim, então quer dizer que Deus vai me dar tudo o que eu quero, tudo que eu necessito, então eu posso ficar tranquilo, você não vai ter entendido bem a lição que Jesus está falando e querendo ensinar nesse texto. O texto tem a ver com vida eterna, o texto tem a ver com vida eterna que começa agora. Nós não vamos conseguir mudar de repente na nossa vida. A nossa jornada com Deus é uma jornada de aprendizado. Se você já é um discípulo e já foi chamado para viver de acordo com aquilo que Deus quer, cada dia e situação da sua vida que Deus coloca diante de você é uma lição e um aprendizado que você precisa estar muito atento. Essa era a preocupação de Jesus para com aqueles que estavam ouvindo a Ele. A preocupação de se Deus vai dar ou não as coisas que nós necessitamos e preocupamos, né? É a nossa preocupação, não é a preocupação de Deus, tá? Então não saia desse sermão, não saia desse estudo no fim, entendendo apenas isso. Deus vai me dar as coisas que eu necessito, que bom. Porque isso seria egoísta da nossa parte. Há coisas mais importantes que Deus quer que nós aprendamos aqui. O texto não fala só de coisas essenciais. Comida, bebida e veste são apenas as ilustrações que Jesus utiliza para os ensinos maiores que estão dentro do texto. E nós podemos, então, dividir o texto em partes para nossa compreensão, para ficar mais fácil nós entendermos, tá? Jesus começa dizendo aí, logo no versículo do texto, né, no versículo 25, a expressão por isso, ou portanto, ou sendo assim, tá? Nós podemos traduzir de várias maneiras. Por quê? Porque ele está conectando o nosso texto com aquilo que ele vem ensinando antes. É um sermão apenas, do capítulo 5 até o capítulo 7. Nós não podemos dividir os seus ensinos, mas Jesus vai fazendo várias aplicações dentro desse texto. Coisas que Jesus quer dizer para nós que tem a ver com o nosso texto específico. A nossa vida, o nosso coração e a nossa alma diante de Deus. Versículo 25 até o versículo 34. Por exemplo, você pode olhar para o capítulo 6, do versículo 19 até o 21, e você vai ver que Jesus está falando sobre o objetivo da nossa vida como discípulo. Se nós fôssemos resumir num tema, ele vai dizer, nisso aí, no versículo 19 a 21, o objetivo da nossa vida como discípulo. Depois do 22 e 23,
sobre como nós somos conduzidos pelos nossos olhos. Preste atenção. Os nossos olhos podem nos conduzir a viver uma vida que agrada a Deus ou que desagrada a Deus e que nos leva à ansiedade ou à confiança em Deus. A gratidão, satisfação diante de Deus ou não, e a ansiedade consequentemente. E por fim, o versículo 24 tem a ver sobre quem o nosso coração serve. Então, antes de dizer para nós, como o nosso coração, a nossa alma deve ser diante de Deus com o tema da ansiedade, a respeito da ansiedade e confiança diante de Deus, Jesus vai dizer para nós essas outras coisas. Não tentem ajuntar tesouros aqui, não vai dar certo. Vocês não vão conseguir retê-los e nem levá-los quando chegar o momento de partir. Não deixe os olhos de vocês conduzirem a vida de vocês para a ganância, para o desejo desenfreado de obter coisas. Esse não é o sentido principal da vida. E não tentem servir a Deus e fazer essas coisas. Vocês não vão conseguir. Então tudo isso está no contexto anterior ao nosso texto. E depois no contexto posterior, que parece completamente desconexo, mas não está, Jesus vai falar a respeito de juízo e julgamento, a maneira como nós julgamos a vida e os outros, e a maneira como nós seremos julgados. E ele vai falar de novo, então, dos nossos olhos, que nós precisamos olhar primeiro para nós, para depois tentar ajudar, então, as outras pessoas. Todos os assuntos estão conectados e tem a ver com o centro, o texto que nós vamos estudar, que não tem a ver, então, com bebida, comida e veste, mas como o discípulo deve viver diante de Deus. Ansiedade é sobre confiança, sobre vida aqui e vida eterna, sobre nosso coração de discípulo diante de Deus. A primeira ilustração que Jesus vai utilizar então no texto é sobre as aves do céu. E olha que coisas interessantes Jesus está utilizando ali para ilustrar para aquela multidão. Ele vai dizer então para nós observarmos as aves do céu. E a expressão que Jesus utiliza ali, segundo Mateus, para observar é não apenas olhar para as aves do céu, é observar com a mente e com o coração a sabedoria nesse voar das aves, a sabedoria naquelas aves que estavam ali, que provavelmente, né, segundo os estudiosos, eram aves que não eram daquela região, eram aves migratórias que apareciam de vez em quando ali, de 6 em 6 meses, vamos dizer, né? Elas apareciam. E a primeira coisa que nós podemos aprender observando aves assim é onde elas estavam quando nós não as estávamos vendo? Quem é que cuidou delas enquanto nós não estávamos vendo elas caçando insetos, comendo fruto das árvores? Essa é a primeira lição que nós podemos observar e entender com a ilustração que Jesus está utilizando das aves. Aqui em Monte Santo de Minas, onde eu moro, né, nós temos bastante maritacas, né? Bastante maritacas não, temos muitas maritacas. Para falar a verdade, eu acho que nós temos mais maritacas do que habitantes recentemente, né, e ultimamente. A minha esposa, por exemplo, se ela tivesse uma cartucheira, eu acho que ela ia todos os dias de manhã querer espantar esses bichos, porque eles vêm cantar aqui, gritar bem perto da nossa janela. Mas eu gosto muito de ver essas maritacas e ouvi-las pensando que todas as manhãs elas fazem aquela algazarra tremenda porque elas entenderam algo que nós não conseguimos entender se nós não observarmos essas aves com o nosso coração e a nossa alma. Elas são gratas a Deus, elas estão gritando, cantando, e eu creio que é por isso que os pássaros cantam de manhã, porque eles receberam mais um dia apenas de Deus. E se elas receberam mais um dia de Deus, elas têm, né, por incrível que pareça, no seu instinto, a certeza que nós, com o nosso intelecto e inteligência, não temos. De que se nós recebemos um dia, esse dia estará cuidado por Deus. E é por isso que elas podem cantar e muitas vezes nós nos angustiamos e ficamos ansiosos. É isso que significa no texto. Olhem essas aves. Jesus está dizendo para aquelas multidões, vocês não veem essas aves sempre aqui. Onde elas estão quando vocês não estão vendo essas aves? Quem está cuidando delas para que elas voltem novamente? E Jesus vai dizer, elas não juntam em celeiros, né? Elas não plantam, elas não colhem. Jesus está querendo dizer mais ou menos assim, vocês que podem fazer essas coisas, estão mais preocupados do que elas que não podem. Jesus não está incentivando ninguém a não trabalhar, não planejar, não guardar um dinheirinho na poupança, não é isso. Jesus está dizendo, elas não podem fazer o que vocês podem. E elas se alegram com o dia que recebem de Deus e vocês ficam aí angustiados e ansiosos, porque não compreendem que Deus ama vocês e cuida de vocês porque é o Pai Celeste de vocês.
ele vai fazer uma pergunta que é muito importante nós respondermos. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Parece simples e parece que é fácil de responder. Sim, mas infelizmente muitas pessoas não pensam assim, não acreditam nisso. Por isso que Jesus diz, observai, é uma ordem. Pare um tempo e olhe as aves aí da sua cidade. Pense em quem as sustenta. Pense em quem cuida delas, onde elas dormem nos temporais, onde elas dormem nas tempestades. Quem é que cuida delas naquilo que elas precisam? Essas aves que só apareciam ali de vez em quando, não semeavam, não colhiam e não ajuntavam. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos fazer essas coisas que as aves não fazem. Mas o nosso coração, segundo aquilo que está no contexto anterior, pode nos levar a não sermos gratos e confiantes para com Deus e confiarmos mais naquilo que nós conseguimos armazenar e ajuntar, naquilo que nós conseguimos produzir. É por isso que esse bloco do texto vai terminar dizendo: qual de vocês, que por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado, né? É uma medida bíblica aí de aproximadamente 50 centímetros. Quem é que vai poder estender o prazo da vida, por mais ansioso que esteja? A resposta é ninguém. Ninguém. Nós deveríamos receber um dia de Deus, meditar nesse dia, observar as aves se fosse preciso, porque quando nós observamos as aves, né, é uma maneira de nós entendermos o cuidado e o amor de Deus por nós. Porque segundo o próprio Jesus no texto, o Pai Celeste, que é o nosso Pai, nos sustenta. Ele cuida de nós. Assim como Ele cuida das aves, Ele cuida de nós de maneira especial. E a nossa fé e confiança vai ser fortalecida nele quando nós compreendemos essa ilustração que Jesus nos diz aqui. Você precisa parar. A ansiedade é essa expectativa exagerada, esse mover exagerado das emoções. E parar é necessário. Jesus sabia disso quando ele disse isso para aquelas pessoas naquela época. Parem e observem as aves do céu. Observem essas aves com a mente e o coração. O vosso Pai Celeste, o Pai de vocês, sustenta essas aves. E vocês valem muito mais do que essas aves. Como essa correria da vida, a vaidade, o consumismo, a ganância dos nossos dias nos fazem perceber coisas contrárias a essa confiança que Deus quer que nós tenhamos. Muitas vezes nós não nos valorizamos, não achamos que Deus nos ama, não achamos que Ele vai cuidar de nós, não achamos que somos preciosos aos seus olhos. E aí a ansiedade vem porque nós vamos confiar apenas no que podemos fazer, apenas no que podemos ajuntar, apenas no que podemos produzir. Eu conheço muitas pessoas que pensam assim, que se tentarem a não errar muito, se tiverem um plano de saúde correto, né? Se tiverem dinheiro guardado para isso ou para aquilo, nenhum problema vão enfrentar e vão ter. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus diz que nós não podemos lidar com as circunstâncias futuras. Apenas podemos confiar em Deus dia após dia. É assim que a Bíblia diz que nós vamos vencer a ansiedade. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nenhum de nós. Nenhum de nós pode. Nós não deveríamos gastar o nosso dia, o nosso tempo, nos entristecendo, ficando angustiados e ansiosos. Deveríamos gastar o nosso dia para conhecer esse Pai Celeste que cuida de nós, que nos provê as nossas necessidades, se nós confiarmos nele. E não nos preocuparmos com as coisas dessa vida, mas nos preocuparmos com a vontade desse Deus, para que a ansiedade vá embora de perto de nós. O texto promete que aqueles que fizerem isso terão acrescido da parte de Deus as suas necessidades. É interessante porque Jesus diz, se você se preocupar, você não pode acrescentar nada à sua vida. Mas se você deixar de se preocupar, observar as aves, entender que o seu Pai Celeste te ama e cuida de você, Ele acrescentará o que você necessita. É uma troca, vamos dizer assim. Eu jogo fora a minha ansiedade. Eu me preocupo com o que Deus quer que eu me preocupe. E não com as coisas que eu não tenho como resolver ao me preocupar. E então Deus, de maneira abençoadora, me acrescenta aquilo que eu necessito no meu dia a dia. Ansiedade, portanto, irmãos, para o Filho de Deus é uma perda de tempo, é uma perda de energia e é uma perda de fé.
ela apenas vai roubar as nossas forças para viver o dia a dia. Ela não vai nos ajudar a viver o dia de amanhã, porque nós nem sabemos se vamos tê-lo. A ansiedade é pecado, porque é a nossa tentativa de roubar das mãos de Deus e de fazer o trabalho que só Ele pode fazer. Observem as aves do céu. Quem cuida delas? Quem cuida de você? Quem cuida de mim? Mas Jesus vai continuar. Então, do versículo 28 até o 30, ele vai falar a respeito dos lírios do campo. Jesus está usando ilustrações que estão ali disponíveis ao seu redor. Mas preste atenção. Da maneira como ele mandou observar as aves do céu, agora ele manda olhar a maneira como os lírios do campo crescem, e não os lírios do campo. Não é para olhar simplesmente para as flores, mas é para olhar como essas flores crescem. Elas crescem de maneira natural, sozinhas, deixadas por ali. Vem o sol, vem a chuva na maneira correta e elas simplesmente crescem. A vida do cristão, a vida do discípulo deve ser nessa sequência e nessa intensidade. Viver de maneira simples. Eu me preocupo em fazer o que Deus quer e a minha vida simplesmente vai acontecer. Percebam, ele vai dizer, os lírios do campo não fiam e não tecem, eles não trabalham, simplesmente acontece aquilo ali com eles. E ele vai citar então uma expressão interessante que não é mais o observai, mas também é uma ordem de considerai. E ele vai citar esse considerai, que lá no grego tem a ver com seja sábio, e vai citar Salomão dentro do texto. Salomão, segundo a Escritura, foi o homem mais sábio que já existiu. Então Jesus está fazendo uma conexão, um link para nós dizendo, se nem o Salomão, que era o homem mais sábio que já existiu, e embora tenha tentado, nos dias dele, se vestir com tanta pompa e tanta glória, como um lírio, né? E o lírio ali, ele se veste daquela maneira porque Deus veste a ele de maneira corriqueira, vamos dizer, não perca seu tempo em tentar conduzir, né? E ficar angustiado e inquieto com as coisas que você precisa a respeito da sua veste. Por que Jesus está dizendo isso? Os judeus valorizavam muito tecidos, eles valorizavam muito as roupas que utilizavam, né? No Novo Testamento, na história, há registro aí até mesmo de desfiles já, né? Naqueles dias lá, não iguais aos nossos, mas um jeito de se exibir ali a respeito das suas púrpuras, dos seus linhos, das suas vestes. Jesus está dizendo, o corpo é mais importante, a vida é mais importante. Essa é a lição do lírio, né? Essa é a sabedoria. Ele não está incentivando a nós a vivermos de maneira descuidada, não é isso. O crente deve ser alguém que estuda, que trabalha, que se dedica, que é o melhor empregado, né? Que é o melhor devotado ali naquilo que está fazendo, fazer as coisas todas com excelência. Mas deve se desprender da preocupação de que isso vai fazer com que tenha sucesso, de que isso vai fazer com que seja bem sucedido na sua vida. A lição do lírio é que se Deus veste assim a erva, que, né, era considerada ali uma grama, né, um mato, que hoje existia e amanhã era jogada no forno, lançada no forno, como é que ele não vai cuidar de nós? Ele nos deu um corpo, ele nos deu uma alma, ele nos dá essa vida e vai nos dar também a vida futura se nós aprendermos a confiar nele. E é uma coisa muito interessante dentro do texto, nessa ideia, porque o verbo ali que ele vai utilizar, né, Mateus, de vestir e ser lançado ao forno, são a mesma palavra mudada apenas por uma preposição. Mais ou menos o que nós podemos entender? Jesus está dizendo o seguinte, eu devo me preocupar com aquilo que Deus quer nos dias da minha vida, porque aqueles que não viverem dessa maneira não serão discípulos e no fim serão lançados no forno, serão lançados no fogo. Jesus está fazendo um vislumbre daquilo que está no contexto posterior, a respeito de juízo e de julgamento. O discípulo, então, ele é convidado a um novo estilo de vida, a um novo modo de viver, onde nós somos cuidados por Deus, levados por Deus ao redor, de uma maneira que é agradável a Deus e não simplesmente a nós. Jesus vai terminar esse bloco do texto, né, dizendo aí, homens de pequena fé. E se você for para o Evangelho de Mateus e perceber onde é que essa expressão pequena fé, homens de pequena fé, que não confiam em Deus para as coisas básicas e necessárias, que não confiam em Deus na condução da sua vida, essa expressão vai aparecer de novo, né? Quando os discípulos estão com medo das tempestades da vida, lá em Mateus 8, quando eles estão ali tentando, na figura de Pedro, andar por sobre as águas, caminhar a jornada ali, e são salvos, né? É salvo por Jesus, no caso de Pedro,
E em Mateus, quando eles estão com medo de ter falta de pão, mesmo Jesus já tendo multiplicado os pães. Então percebam, os lírios do campo, a maneira como eles crescem, nós devemos considerar a maneira como Deus conduz a nossa vida. Como Jesus nos conduz, como Ele cuida de nós. O resultado da ansiedade, o que a ansiedade causa, né? Os problemas que ela causa a nós, é quando nós exatamente tiramos os olhos e deixamos de considerar como Deus já tem feito conosco, como Ele já tem cuidado de nós, e colocamos os olhos nas faltas e nas ausências que nós temos. Na exagerada preocupação com coisas materiais, com as coisas dessa vida. O lírio tem ali aquilo que Deus dá e está sempre satisfeito e feliz. É assim que Jesus diz, considerem isso, considerem essas coisas, porque senão sempre vai ter algo faltando e nós sempre vamos estar ansiosos e angustiados por causa de alguma coisa. E por fim, Jesus vai concluir e aplicar o ensino do verso 31 até o 34. De novo vai aparecer por 2 vezes a expressão portanto, ou seja, ele ensinou a respeito das aves, ele ensinou a respeito dos lírios, e agora ele vai falar, portanto, já que é assim, sendo assim, prestem atenção. E ele vai então aplicar o ensino. Ele diz para nós não andarmos inquietos e ansiosos com coisa alguma. Deus conhece o básico, as nossas necessidades, e é isso que Ele vai nos dar, e nós devemos confiar, porque Ele já tem feito isso. Se nós estamos aqui vivos no dia de hoje, é porque Ele cuidou do dia de hoje. Nós podemos ter essa certeza. E mesmo que nós nos matarmos de preocupar, nós não vamos conseguir estender a nossa vida. Nós não conseguimos cuidar nem das coisas básicas. Por que nos preocupar com as maiores? Só Deus pode cuidar delas. Ele cuida delas. Ele é o nosso Pai celeste. Então Jesus vai dizer, os gentios é que procuram essas coisas. E é interessante porque esse procuram essas coisas é um contraste com o buscai primeiro o reino de Deus. Os que não são de Deus procuram essas coisas. Procuram colocar o coração na riqueza, procuram servir ao Deus desse século, juntar coisas, se angustiar por aquilo que não tem, não ser agradecido, imaginar que a vida é juntar muitos bens. O discípulo não, ele busca primeiro o reino de Deus, ele busca primeiro a vontade de Deus. Então há um confronto aqui. Jesus vai dizer, se você está entre essa multidão que não é discípulo, no fim você não vai conseguir reter nada do que tenha juntado e ainda vai perder muito diante de Deus. Os gentios é que procuram essas coisas, você que é discípulo não. Procure primeiro a vontade de Deus. Ficar obcecado então, irmãos, nessa busca, nessa desconfiança pelas coisas mínimas que nós precisamos, é um flagrante, desrespeito para com Deus. É uma prova do nosso desamor e da nossa desconfiança para com Ele. Nós devemos banir essas coisas da nossa vida. Olhar os lírios do campo, considerá-los, na maneira como eles crescem, deve nos levar também a sermos gratos e a entendermos que nós devemos servir a esse Deus naquilo que Ele nos concede. Nós não vamos conseguir servir a 2 senhores. Há uma cláusula lá quando Jesus diz isso, uma cláusula de impossibilidade. Nós devemos primeiro buscar o reino de Deus. E é isso que Jesus vai dizer. Nós não devemos ser como aqueles que não creem em Deus e confiam em Deus para que Ele cuide deles. Como devemos então fazer? Jesus vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E essa expressão primeiro lugar ali tem a ver com tudo que nós vamos fazer no tempo e no espaço onde nós estivermos e na hora em que nós estivermos, buscar fazer tudo primeiro por causa de Deus, para que Ele então acrescente as outras coisas para nós. E Jesus vai concluir dizendo, façam assim sempre, no tempo e no espaço, onde vocês estiverem e quando vocês estiverem, em tudo que vocês forem fazer. Busquem primeiro a vontade de Deus. É um treino, é um exercício, para que então assim baste ao dia que nós vivemos o próprio mal que Ele vai trazer. Cada dia vai trazer sobre nós os seus próprios cuidados, mas se antes de cuidarmos dos nossos cuidados, nós cuidarmos daquilo que Deus quer, as coisas serão então acrescentadas para nós. Toda a argumentação que Jesus utiliza no texto, ela é do menor para o maior. Ele está ali falando com aquela multidão, está falando conosco hoje. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele vai nos alimentar. Ele é o lírio dos vales. Ele é aquele que nos traz a boa mensagem de Deus, o mensageiro da parte de Deus. Ele,
Jesus, que estava pregando esse sermão, que está vivo hoje, que cuida de nós, ele é a prova do amor e do cuidado de Deus sobre nós. Se Deus nos deu Jesus, como é que ele não vai nos dar o básico, o mínimo que nós precisamos para poder viver? Ele vai fazer isso por nós. Você pode aprender a confiar. Para você se livrar, então, da ansiedade que é pecaminosa, ouça as 4 ordens que Jesus dá nesse texto. Não andem inquietos, não andem ansiosos, observem as aves, considerem os lírios do campo. E assim nós vamos aprender a colocar o reino de Deus em primeiro, confiar em Deus, obedecer a Deus, não tentar roubar das mãos de Deus aquilo que só Ele pode fazer, e aprendermos a olhar para o dia de hoje, que é tudo que nós temos. Quando nós ouvirmos a voz de Deus hoje, nós compreenderemos que isso é a coisa mais importante que nós podemos usufruir nos dias dessa nossa vida. Dizem que tem uma história, né, de um cidadão que estendeu um cabo de um lado ao outro da catarata do Niágara, um cabo, uma corda, e ele atravessou de um lado para o outro com a multidão olhando, e chegando do outro lado ele disse para as pessoas: vocês acreditam que eu consigo voltar? E algumas pessoas da multidão disseram: sim, nós acreditamos. E esse homem então voltou para o outro lado, e chegando do outro lado ele disse: vocês acreditam que eu consigo atravessar com um carrinho de mão, carregando aqui o carrinho até do outro lado? E as pessoas disseram: sim, nós acreditamos. E ele atravessou com um carrinho de mão para o outro lado. Chegando do outro lado ele disse: vocês acreditam que eu consigo atravessar com um carrinho de mão, levando uma pessoa pelo cabo até o outro lado? E algumas pessoas disseram: sim, nós acreditamos. Então ele voltou-se para uma mulher e disse: a senhora acredita que eu consigo ir até o outro lado carregando alguém dentro do carrinho? E a senhora disse: sim, eu acredito, eu já vi você fazendo outras coisas, né? Já vi você atravessando outras vezes. E esse homem então diz: a senhora poderia ser voluntária para que eu atravessasse a senhora até do outro lado, para provar que eu consigo? E aquela mulher disse: de maneira alguma eu faria isso. Perceberam? Ela acreditava, mas não confiava. O texto que nós lemos hoje, o texto que nós estudamos hoje, tem a ver com ansiedade. Ansiedade tem a ver com não confiarmos em Deus. E é por isso que a ansiedade é pecado. Nós não devemos apenas acreditar que Deus pode. Nós devemos confiar que Deus vai cuidar de nós. Ele é o nosso Pai Celeste. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos dar o necessário. Mas Ele pede a nós que, em prova dessa confiança, nós busquemos primeiro o reino dEle e a sua justiça. Em todo tempo e lugar, em tudo que nós formos fazer, em todas as decisões, primeiro, nos preocuparmos com as coisas dEle. E Ele vai nos mostrar que está preocupado, né, conosco e que cuida de nós. E nós não precisamos procurar essas coisas, nem nos angustiar ou ficar ansiosos por causa dela, porque Ele é o nosso Pai Celeste e Ele vai sempre nos abençoar. Confie em Deus. Não fique tentando carregar coisas que você não consegue. Não fique tentando lidar com coisas que você não vai conseguir. Entregue-se ao cuidado de Deus. Confie nele e mande embora a ansiedade. Deus te abençoe e que você possa, né, olhando as aves no céu e observando e considerando aí os lírios ou as flores aí da sua cidade, olhar que Deus continua cuidando de você. Ele cuida dos filhos dele. Aqueles que não têm a confiança, não conhecem esse Deus, estão por conta própria. Mas você que foi chamado a ter um novo estilo de vida, que é filho de Deus, que é discípulo de Jesus, para você não. Para você é a garantia de cada dia que Deus te der de vida. O cuidado dele já foi providenciado junto à existência desse dia, para que você possa vivê-lo, não preocupado ou ansioso com as suas coisas, mas preocupado com as coisas do seu Pai Celeste. Viva assim, para que você seja mais feliz e mais abençoado, porque esse é o desejo de Deus providenciado em Jesus para você. Abraço, fiquem com Deus.